desenvolvia. Com sabedoria completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo ao desencarnar a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem, que trazem paz e harmonia, não precisam ser modificados. Já os do sofrimento podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anular ou suavizar. Mas nosso estudo é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Todos nós poderíamos falar, dar opiniões e contar a própria história. Murilo foi o primeiro. Quando encarnado, tive o braço e a mão direita sempre com feridas. Quando elas secavam, deixavam meu braço negro. Doía muito. Sofri com isso, desde menino até minha desencarnação. Só depois de algum tempo socorrido, internado em um hospital na colônia, foi que sarei. Há pouco tempo pude saber o porquê da minha doença, que nada e ninguém conseguiu curar. Na minha outra existência fui um coronel orgulhoso e surrei vários negros escravos por serem preguiçosos. Desencarnei, sofri muito, e culpava o braço e a mão que seguraram o chicote. Reencarnei sentindo-me culpado e uma doença veio queimar os fluidos negativos que eu mesmo gerei pelo remorso. Lauro também contou sua história. Encarnado, desde pequeno tive asma, por toda a minha existência tive crises, que muito me incomodavam, e sofri. Era pobre, meus pais desencarnaram e tinha de trabalhar para me sustentar, já que meus irmãos, igualmente pobres, não podiam cuidar de mim ou me sustentar. As crises faziam com que faltasse ao trabalho e fui muitas vezes despedido. Sentia muita falta de ar, quando ficava muito mal, internava-me em hospitais, e foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado, sentia que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido, porque todos os que sofrem com resignação, como eu, têm a bênção de um socorro. Isso se a pessoa foi boa. Tive que ficar internado no hospital para tirar a impressão da doença que tanto me afligia. Há algum tempo soube que fui suicida na existência anterior. Por motivo bobo, danifiquei o corpo perfeito, destruindo-o imprudentemente. Suicidei-me por um amor não correspondido. Atirei-me num rio fundo, morrendo afogado. Lauro emocionou-se ao narrar. De Isaura aproveitou para dar alguns esclarecimentos. Nem todas as reações, efeitos, têm causas semelhantes. Nem todos que sofrem de asma agiram como Lauro. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. Laís também quis falar. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter tido filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos, somente porque não queria deformar meu corpo. O companheiro fora também o mesmo desta existência e me incentivava a abortar. Laís, Nae perguntou, você quitou o karma negativo que você mesma gerou? Você se sente em paz a este respeito? Sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade. Mas poderia ter adotado crianças órfãs por filhos. Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter, nesta mesma encarnação, filhos. Quando amamos filhos alheios como nossos, estamos modificando a reação. Infelizmente não soube fazer isso. Fui egoísta. James narrou o que se deu com ele. Quando estava com 40 anos, fiquei surdo. É bem triste não ouvir nada. 30 anos fiquei sem escutar som algum. Também sofri um derrame que me fez ficar no leito anos seguidos. Tive muitos filhos, mas só uma filha cuidou de mim. Nesta encarnação fui bom, honesto e trabalhador. Penso, ou tenho certeza, que sofri pelos erros de outras existências. Mas não tive coragem de recordar. Talvez porque não tenha quitado tudo. Por isso estudo, quero quitar o resto, anular os efeitos dos meus erros, empenhando-me no trabalho do bem, na minha transformação interior. Todos estamos envolvidos por histórias deste tipo. Quase todos falavam de si, como Glória. Logo na adolescência fiquei doente, tinha acessos, desmaios, em que me debatia e babava. Sofri muito e constantemente passava a exames e dava espetáculos.
Era só sair de casa para ter esses acessos. Saía, ficava nervosa e eles vinham. Era muito católica. Muitas vezes tive essas crises nas missas, e o pároco me disse, tentando ser gentil, que estava dispensada de assistir à missa. Mas gostava tanto de ir, de rezar, e fiquei muito triste. As pessoas tinham receio do contágio e, muitas vezes, caí na rua e lá fiquei. Éramos pobres, mas enquanto tive mãe encanada estava protegida. Quando ela desencanou, fiquei com meus irmãos, cada época com um. Sentia que não era bem aceita. Mas não tinha para onde ir, e com pouco estudo, não conseguia arrumar trabalho. Já tinha 40 anos quando passei a tomar remédios mais fortes e modernos, e os acessos abrandaram. Desencarnada fui socorrida, porque sofri com resignação e nada fiz de errado. Soube que vivi os primeiros anos encarnada obsediada. E que foi minha mãe desencarnada que tudo fez para que eu fosse perdoada. Na existência anterior, fora um rico senhor de escravos, pratiquei muitas maldades e não fui perdoado por 3 espíritos, que me acompanharam, vingando-se. Depois de anos, eles se cansaram porque, orando sempre, fiz com que não conseguissem me atingir muito. Mas, pelos meus próprios erros, sofri. Hoje estes 3 espíritos estão encarnados, e os ajudo sempre que posso. Luísa disse. Na última encarnação, tive uma doença que me fez ficar com as pernas defeituosas, andava com dificuldade. Desencarnada vinha saber que na existência anterior suicidei-me, atirando-me em um precipício, danificando meu corpo que era perfeito. De Isaura voltou a afirmar que as reações nem sempre são iguais, embora as ações sempre resultem numa reação. Raimundo deu uma aula interessante de como a reação acontece. Ao fazermos o mal, o erro fica registrado em nós. É como colocarmos a mão num metal quente, e a dor virá como reação, na hora, após meses, ou séculos. Só que poderemos, nesse intervalo entre o ato e a reação, cortar esse efeito ou suavizá-lo com amor verdadeiro, com trabalho desinteressado no bem e com a modificação interior. Vimos filmes de países onde muitos desencarnam de fome, seja pela seca ou pela guerra. Vimos a reação de muitas pessoas, em grupos afins, que necessitam desse doloroso aprendizado para dar valor aos acontecimentos simples, à fraternidade e à honestidade. Muitas pessoas sentiam efeito da ação nefasta de usar o cofre público indevidamente. Ou de usar a guerra para fazer maldades, acumular fortunas. Observamos também pessoas que cometeram muitos erros e marcaram seus perispíritos com tantos fluidos negativos que, além de ir por afinidade para o umbral e lá sofrer por anos, ao reencarnar passaram para o corpo físico esses fluidos como doenças, para se purificar. Nem todo sofrimento é por reação negativa. Às vezes, não aproveitando as lições de amor para progredir, a dor nos obriga a caminhar. Porque é através, quase sempre, da dor que procuramos Deus, uma religião, a modificação interior, e fazemos a troca de vícios por virtudes. Foi muito proveitosa a aula teórica. Capítulo 10. Ação e reação. Não tivemos muito trabalho na aula prática. Realizamos tudo com pouca ajuda. De Isaura explicou. Tenho aqui algumas fichas de pessoas encarnadas que levarei para a crosta. Iremos vê-las e, pelas suas fichas, saber qual a ação que desencadeou a reação presente. Deixo claro que nada de curiosidade, isto é feito para que possam aprender com exemplos verdadeiros. Viemos para a terra de Aeróbos, deixando-o num posto de socorro. Todos juntos fomos ver as pessoas que íamos estudar. Vimos um homem com 40 anos aproximadamente. Era alegre, um deficiente mental, conversava sentindo-se muito importante. Às vezes, andava com seu cavalo de pau, vendo-se em cima de um garboso cavalo. Tocava uma violinha de brinquedo e cantava canções que ninguém entendia. Andava pelas ruas, e algumas pessoas o ajudavam, outras mais por brincadeira o contrariavam, deixando nervoso. Às vezes, corria atrás das pessoas que mexiam com ele. Sofria de epilepsia, que, com os ataques, fazia-o cair e debater-se, deixando-o machucado. Este irmão, disse de Isaura, já foi obsedado. Com o passar dos anos, os espíritos que o acompanhavam acabaram por desistir da vingança.
Tudo o que sente é reflexo dos erros do passado. Nesta encarnação é bem cuidado pela mãe, que por doenças sofre muito também. São muito pobres, passam por muitas necessidades. Ele, na existência anterior, era um senhor de escravos, nesta região mesmo. Foi casado, e sua ex-mulher é agora sua mãe. Foram orgulhosos e cometeram muitas maldades. Para sustentar o luxo, deixavam os escravos quase sem roupas e com pouco alimento. Se outrora cavalgava sobre bonitos cavalos, agora anda com seu cavalo de pau. Outrora ia a saraus, onde tocava e cantava, enquanto seus escravos gemiam em sofrimento, agora é ridicularizado enquanto dança e canta pelas ruas. Mas ele sofre, seu espírito orgulhoso aprende num corpo deficiente, sem saúde, sofrendo ataques do que o deixam caído pelas ruas. Demos passes nele e na mãe. Esta senhora nesta encarnação sofre com humildade. Oramos por eles. Vimos um mudo, também deficiente mental, que andava perambulando pelas ruas da cidade. Estava a sentir a reação de uma vida anterior de caluniador e intriguista. Desencanado, teve o remorso destrutivo que danificou suas cordas vocais e o cérebro físico. Abusou da inteligência para prejudicar muitas pessoas. Estava inquieto, tinha dores no abdômen. Fizemos um círculo de oração. Ele se acalmou, emocionou-se e chorou. Frederico Elocedonos. Ele sente as emanações de carinho, pois recebeu bem nossos fluidos. Que seus sofrimentos sejam aprendizagem de que necessita. Que ele aprenda para não mais errar. Vimos um aleijado numa cadeira de rodas. Esse irmão era revoltado, e a revolta que sentia gerava nuvens escuras em sua volta. Era mal-humorado e invejoso. Dispersamos as nuvens escuras com passes e tentamos dar-lhe pensamentos otimistas. As nuvens sumiram, mas sabíamos que ele logo as criaria novamente. Vimos seu passado. Na existência anterior fora casado com uma viúva rica que tinha um filho. Sua esposa tinha um irmão solteiro, que ia deixar a fortuna para o sobrinho que fosse o melhor peão. O casal teve mais filhos, e ele queria que a fortuna do cunhado fosse para um de seus filhos e não para o enteado, como tudo indicava. Planejou um acidente. Ao saber que o enteado ia montar um cavalo bravo, cortou o arreio e ficou observando. O animal derrubou o mocinho, que ficou inconsciente. Vendo que nada sofrera, pegou um pau e quebrou as duas pernas dele. Naquele tempo não havia os recursos que há hoje, e a medicina não pôde recuperar as pernas dele. Ficou aleijado e não pôde mais montar. Um dos filhos dele acabou recebendo a fortuna. E agora, nesta encarnação, ainda menino, sofreu um acidente e teve as pernas amputadas, deixando nesta cadeira. Na revolta, resgata seu karma. Que saber Ivo. Aquele que se revolta não aproveita o sofrimento como preciosa lição. Sofre, às vezes, mas resgata. A diferença do bem sofrer e mal sofrer é a aceitação e a compreensão do sofrimento. Aceitando o sofrimento, ao desencarnar é socorrido e logo está bem. Desencarnando revoltado não terá o socorro e continuará sofrendo até se tornar humilde, respondeu Frederico. A revolta faz mal a ele mesmo. Faz com que seja desagradável, seja uma pessoa que os outros não gostam de ter no seu convívio. Ele se amargura e sofre mais. Vimos um casal de cegos. Ser cego não é fácil, basta fechar bem os olhos e pensar que ficaremos por muito tempo assim. Cada um deles tinha ações diferentes para estar sofrendo esta reação. Ela, por ciúmes, mandara cegar uma pessoa. Na existência anterior, ordenou a 2 capangas que sequestrassem uma jovem rival, passassem veneno em seus olhos e abandonassem na floresta. A jovem teve a visão quase toda danificada. Quando o mandante do crime desencanou, sentiu remorso, que a fez ficar cega, reencarnou e trouxe para a matéria os olhos sem vida. Ele é cego e inteligente, é espírito que quer evoluir. Ao recordar, desencanado, de seu passado, de suas existências anteriores, viu que há muito tempo fora um general que mandava cegar os vencidos. Isso o chocou de tal forma, que quis vir nesta encarnação cego, para não sentir mais remorso. Os 2 trabalham para viver, e é ele quem a sustenta com otimismo e fé. Ele não poderia cuidar de pessoas cegas, ajudá-las, em vez de reencarnar cego? Luísa perguntou. A escolha foi dele, respondeu Raimundo. Temos o livre-arbítrio.
Talvez tenha temido falhar. Pode-se, desencarnado, fazer planos de ajudar pessoas cegas. Aqui, encarnado, muda-se muito, porque as ilusões da matéria fazem quase sempre esquecer os propósitos. Muitos falham. Desencarnados, fazem muitos planos, mas a maioria volta ao plano espiritual falida. Ao ver estas pessoas, dávamos passes, alegrando-as, fazendo-as se sentirem melhor. Fomos visitar uma escola de deficientes mentais. Um número grande de crianças ali estava. 3 delas estavam obsedadas. Primeiramente as cercamos e nos tornamos visíveis para os obsessores. Com delicadeza, tentamos convencê-los a acompanhar-nos, deixando suas vítimas. 2 espíritos que estavam com uma menina nos ouviram atenciosos, e foi com alívio que escutamos que iriam conosco, pois estavam cansados de sofrer e a vingança não os interessava mais. Nós os levamos para o posto de um centro espírita onde, na próxima reunião, seriam doutrinados e levados para uma escola na colônia. No segundo caso, o obsessor nos olhou desconfiado, conversou pouco, prometeu pensar em nossas propostas e saiu do local. Havia uma criança obsediada que era influenciada por 2 espíritos. Os 3 estavam bem entrelaçados. Os obsessores nos escutaram de forma confusa, não chegando a nos entender. Raimundo disse: "Não podemos no momento fazer nada, mas este local é visitado sempre por socorristas, que darão atenção especial a estes 3, que por erros comuns estão entrelaçados no ódio. Como estão, se afastarmos um dos desencarnados, a criança corre o risco de desencarnação. Ela é novata na escola. Acredito que logo os socorristas conseguirão orientar estes desencarnados e levá-los para um socorro. São muitas as más ações que levam os espíritos a reencarnar com deficiências mentais. É raro, mas há espírito que, por determinado objetivo, reencarna deficiente sem ser pela reação negativa. Ali estavam espíritos que abusaram da inteligência. Outros danificaram o cérebro com tóxicos e álcool. Outros cometeram suicídio. Alguns praticaram tantos erros e o remorso destrutivo fez com que deformassem o cérebro perispiritual, trazendo para o corpo esta deformidade, ao reencarnar. Aproximamo-nos de um menino com deficiência bem acentuada. Ele fora rico, filho mais velho, e tinha uma irmã. Era adolescente quando o pai desencarnou, deixando a mãe nova e muito bonita. Estava com 17 anos quando sua mãe começou a interessar-se por outro homem. Ele passou a seguir a mãe e escutou-a conversando com o namorado. Descobriu que iam se casar e que ela estava grávida. Não querendo que a mãe se casasse e que, ainda, tivesse mais filhos para repartir a herança, planejou o crime. Matou a mãe com uma faca e fez a culpa cair sobre um ex-escravo que trabalhava na fazenda. Nessa época, já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxico, na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem, centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seus sorrisos simples, seus modos frágeis fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso, passamos-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova, o tempo passa, a desencarnação vem, e eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apredei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno e que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação,
não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Sim, pode. O departamento das reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser assim mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Ivo indagou. Sim. Às vezes um espírito acha que eu sou assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembre-os que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com seu exemplo. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de más ações, se suicidar? Marcela perguntou. Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda a sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, disse Murilo, um senhor médium que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. Que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor. Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele, talvez, se continuar a recusar-se a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam. Por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros, que nem com a reencarnação conseguiu esquecer. Que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo, será atendido e internado no hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não, ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem no passado a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos, ao desencarnar, por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, à modificação interior. Chegou ao término este assunto tão fascinante, tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola, abraçamo-nos carinhosamente, foi comigo à casa de vovó. Que bom rever amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas, estavam lindas e floridas. Como é bom ser amado desta forma, ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo deste carinho. Beijei suas florzinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso, contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você, a Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Capítulo 11.
loucura. Impressionante e realmente fascinante é o cérebro humano, residência central da alma, arquivo do nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda felicidade e alegria, quando isento de conflitos. Mas a maioria de nós não faz outra coisa senão deteriorar a capacidade mental através da deturpação das forças e energias que recebe da bondade divina. É um fato corriqueiro, que muito pouco nos chama a atenção e, quando chegamos a vê-lo acontecendo com nossos irmãos, procuramos as causas dessas infelicidades e dores em agentes externos, como as anomalias físicas, ou na ignorância de nossos irmãos obsessores. Dificilmente paramos para pensar que o caminhar da natureza cósmica é no sentido do aperfeiçoamento de todas as suas manifestações, incluindo também o homem. Mas quase nunca o homem olha para dentro de si e reconhece que é em si mesmo que reside a fonte de seus próprios males e infortúnios. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica em que estudamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Numa aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos um cérebro de plástico para termos a real ideia de como é formado. Impressionante e maravilhoso é o cérebro humano. Aprendemos os nomes complicados das doenças que o atingem e seus sintomas. Vimos filmes sobre doenças mentais e também sobre doentes. Estudamos e vimos a loucura sem a obsessão. O motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras, estudaríamos posteriormente. As doenças mentais são quase todas de origem espiritual. Estão ligadas a um passado cheio de erros. Muitos doentes recordam total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores e perturbam o cérebro, que, predisposto a adoecer pelas muitas maldades que fizeram, não consegue se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já quitaram suas dívidas ou o karma negativo. Tivemos uma aula interessante na qual aprendemos a nos concentrar em outras mentes e saber o que estão pensando ou o que está se passando. Aprendemos para ajudar. Só podemos ler com a permissão de quem estamos pesquisando, ou quando este está muito necessitado de ajuda. A mente perturbada é fácil de ler, porque seus pensamentos estão fixos em determinado assunto. Claro que só com estas aulas não iríamos sair lendo pensamentos. Mas era um início. Para desenvolver esse processo com perfeição, leva-se tempo e é necessário prática. Este estudo serviria apenas para ler os pensamentos dos doentes e ajudá-los. Temos que nos concentrar na mente do outro, e o que ele pensa vem à nossa mente. No começo líamos de forma incerta, pedaços somente, depois com o treino fomos nos aperfeiçoando. De desencarnado para desencarnado é mais fácil. Depois aprendi a ler a mente dos encarnados. Mas só faço isso para uma ajuda, nunca por curiosidade. Depois, como já disse, a mente perturbada é mais fácil. Em doentes mentais os pensamentos são sempre muito confusos. Na aula prática, fomos ao hospital da colônia. Os doentes perturbados ficam no hospital em alas separadas. Dentro dessas alas ainda são isolados, dependendo de seu estado. Esses socorridos, é claro, não estavam obsedados, mas muitos tinham sido quando encarnados. Visitamos primeiramente os que se encontravam já em recuperação. A enfermaria é grande, com muitas janelas, leitos, cadeiras, algumas mesas com flores, quadros na parede e cortinas nas janelas. Era uma enfermaria feminina. As doentes usam roupas brancas, vestidos ou conjuntos de calças compridas e camisas. A primeira impressão que se tem é que estão bem, não têm dores, mas, em algumas, os olhos são um tanto parados, em outras, inquietos. Umas falam muito, outras são quietas. Receberam-nos bem, gostam de conversar e falar de seus problemas. Recebemos orientação e permissão para tentar pôr em prática o que aprendemos sobre a leitura da mente. Fomos até lá para conversar com as doentes, tentar ajudá-las com conselhos, dar passes e convidá-las a orar conosco. Fui conversar com uma mocinha que parecia estar com 15 anos, mas tinha 23. Você quer me escutar mesmo? Interrogou-me. Posso contar minha vida a você? Claro que pode. Fale o que quiser, respondi. Eu era uma boa moça, ou todos pensavam que era. Honesta e trabalhadeira, ajudava minha mãe, viúva,
a costurar para as freguesas. Comportava-me um tanto estranha, maníaca, mas nada sério. Tinha 22 anos, não arrumava namorado e acabei apaixonada por um homem casado, passando a encontrar-me com ele às escondidas. Fiquei grávida. Ele não queria nada comigo, arrumou e pagou para que fizesse aborto. Temendo os comentários maldosos de minha mãe, fiz o aborto. Ninguém ficou sabendo, mas depois desse gesto fiquei doente. Tornei-me louca e fui internada num sanatório, onde desencarnei após um tratamento de choque. Sofri muito, fui perseguida por um espírito inimigo de outra existência. Esse espírito, tentando reconciliar-se, ia nascer como meu filho e eu abortei. Não me perdoou, o ódio voltou mais intenso e me perseguiu pelo umbral. Depois de algum tempo fui socorrida. Agora estou bem. Observando-a, vi que ela fora um espírito endividado que, na encarnação anterior a esta, muito errou e, quando desencarnou, sofreu muito no umbral e acabou perturbada. Fez um tratamento e reencarnou. Na vida física, após novo erro com o aborto, seu cérebro desarmonizou-se e o obsessor conseguiu deixá-la doente. Se não errasse nesta, não iria adoecer. Assim, vimos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade, como novos erros e desequilíbrio sentimental, uma dor como a da desencarnação de entes queridos, que baixa a vibração, para poder atuar. Esses doentes gostam tanto de atenção que, às vezes, querem nos narrar tudo de novo, querem que fiquemos perto e lhes dediquemos atenção. A moça agarrou a minha mão. Deixe-me ficar mais perto de você, sinto-me bem. Deixe. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio de frente à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Aproximei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado, aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar, sim, referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa, falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria. Ou Carmela. Que confusão. Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas, ou nenhuma. Dizem que fui Carmela, morri ou desencarnei e nasci ou reencarnei como Maria. Mas todos são só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro. Indaguei. Maria é negra. Não, tem horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que, na existência anterior, foi Carmela, e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história novamente. Dei-lhe um passo e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma, fascinada com a encarnação como Carmela, não esqueceu, e as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para vê-la. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o de visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver, conversamos muito. Queria reencarnar, havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho, ela ficou entusiasmada. Lá ela aprenderia o evangelho, a moral cristã, que muito bem lhe fariam. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sádios e, ao desencarnarem,
Perturbaram-se com o sofrimento ou remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: "É você." Assustei-me, e Frederico foi até ele. "Ela o quê?" "É linda." Zé me disse baixinho. "Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui." Frederico ficou conversando com ele, que, enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. Fui conversar com um velhinho. Após os cumprimentos começou a falar. "Fui um caçador, morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele como se ela tivesse disparado. Deu certo e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital." Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o, depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. "Na encarnação anterior a esta, fui à guerra, matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país, era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam obsediar-me. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe meu amor, mas ela riu de mim. Tomei veneno, só que não morri, fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo um mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha, a pedir esmolas. Com o tempo os obsessores foram embora. Sei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes, lembro-me da guerra e grito. Mas, graças a Deus, estou melhorando, e estar falando novamente é bom demais." Chegou a dormir, quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5, para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta do seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsedara ficou no umbral, não quis o socorro. Ele sente chamá-lo. Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou, afogada, uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu, e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes, fazemos círculos de orações e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros, sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou: as doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas,
Mas, quase sempre, reencarnam com espíritos afins e tantas vezes quantas as que participam de erros em conjunto. Pode ser que erraram juntos e, por isso, resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo. Capítulo 12. Obsessão. Viver em paz consigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade. Mas, quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsediados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser, ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores, verdadeiros atores representantes do ódio, a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos, ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mistério dedicação e paciência tão grandes que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino, amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço, na busca da recuperação de seus filhos. O Pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos, envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando, pela eternidade, que voltemos para o cultivo da fraternidade. Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão. É a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa. Às vezes, faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda. Quase sempre, entre o encanado e o desencanado, ou os desencanados, há lutas e troca de ofensas. O ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática viemos para a Terra, já que tínhamos visto no hospital da colônia ex-obsediados, desencanados, que foram obsediados quando encarnados. Como sempre, viemos de aeróbus, paramos num posto de socorro, na Terra, e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental. Como de um desencanado que não sabia que desencanar aí estava perto, encostado, em uma encarnada, uma menina, vampirizando suas energias, ou melhor, trocando energias. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencanado sentia. A menina tinha o pai, desencanado, perto de si. Sentia dores e tristeza que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós, quando ela resolveu ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e se sente melhor. O pai, desencanado, foi convidado a permanecer no centro espírita, para ser doutrinado mais tarde, na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado, fanático religioso, tendo perto de si um desencanado também fanático. Os dois se afinavam. Estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam. E eram poucos os que não estavam acompanhados por desencanados. Ali, muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos. Alguns desencanados bêbados, ou que queriam beber, ficavam perto de qualquer encarnado que bebia. Outros desencanados ali estavam com companhia fixa. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava, queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo, um farrapo humano. Os desencanados bebiam e fumavam, participando das conversas dos encanados. É estranho ver desencanados bêbados. Não diferem dos encanados. Brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais e, na maioria, são sujos, com cabelos e unhas grandes, e babam. Ali só observamos, sem sermos vistos. Não fizemos socorro. Nem todos os encanados bebem por influência dos desencanados, Zé comentou. Grupos se afinam, ambos, encarnados e desencanados, bebem porque gostam. São escravos dos vícios, até que se libertem, respondeu D.
Isaura. Esses desencanados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um, respondeu novamente Isaura. Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral, que os fazem escravos. Mas, quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encanados ou desencanados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encanados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó, conheci alguns. Também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencanados que se drogava com eles era maior, 20, todos perturbados. Figuras estranhas, sujas e mal cheirosas. Os drogados encanados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencanados que se drogam, não, e para eles nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencanados. E irradiou grande luz, que por momentos os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles. Convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, o mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencanado. O fato de desencanar e ficar com familiares é comum, e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencanado entender seu estado e levá-lo para um socorro. Há casos em que o desencanado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsediada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencanado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos, respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça cujo obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com pássaros e com a desobsessão dirigida aos 2. Juntos há tempos, estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os 2 estavam sendo orientados. O centro espírita é sem dúvida um posto de socorro para espíritos encanados e desencanados doentes, um amparo a todos os que sofrem. Amo de forma especial os centros espíritas ativos no bem e dou graças por ter conhecido, quando encanada, o espiritismo. Fomos para o sanatório. Ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. O posto é muito bonito, simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencanados de lá auxilia também os encanados doentes. Ali ficamos 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar. No dia seguinte cedinho, fomos ao salão e fizemos orações pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficar doentes mentais é porque a obsessão existe há bastante tempo, e obsessões de muito tempo quase sempre danificam o físico. Necessitam os doentes de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos dos desencanados, obsessores, estavam igualmente perturbados, doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemos-nos a trabalhar. Separamos-nos em grupos de 3 a 5, para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encanados que cuidam dos doentes sempre comentam, que paz há por aqui. Estes dias estão tranquilos. Ajudaríamos, nesses dias, os encanados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim todos os que lá trabalham. Meu grupo se aproximou de uma jovem negra, tinha 18 anos. Ao seu lado, uma moça branca desencanada. As duas, no passado, na encarnação anterior, apaixonaram-se pelo mesmo homem.
A desencarnada tinha se suicidado ao se ver desprezada. A jovem negra na outra encarnação não foi boa, cometeu muitos erros. Reencarnou com vontade de acertar, e é honesta. Apaixonou-se novamente pelo amor do passado. A outra, desencarnada, não quis e não quer ver os dois juntos, interferiu de tal forma, obsediando a rival, que ficou perturbada e foi internada no sanatório. O rapaz casou-se com outra. A desencarnada não sabe. A jovem encarnada falava o tempo todo em fogão. Ora ela era um fogão e, quando falava isso, a desencarnada ria gargalhando. Ora falava que ganhou um fogão, que a cama era um fogão. A ideia fixa de fogão era a desencarnada que lhe dava por ela ter se suicidado colocando fogo de um fogão no corpo. Tentamos conversar com a desencarnada, mas não foi fácil. Ouvia-nos sem entender bem, estava perturbada, e seu pensamento era só o de separar os dois. Fizemos círculos de orações, demos passes e, no quarto dia, acabamos por encaminhá-la a um socorro. Foi levada para uma das enfermarias, das que havíamos visitado, para doentes mentais na colônia. A encarnada também estava doente, mas com o tratamento certo logo ficaria boa. Vimos uma senhora que ocupava um quarto pago. Era de família de muitas posses. Ao seu lado estava uma negra que obsediava. A encarnada gostava de se enfeitar, a obsessora também, as duas pareciam amigas. Mas era só aparência. Ao tentarmos conversar com a desencarnada, vimos que ela odiava a outra, mas ao mesmo tempo gostava de viver perto dela. Escutou quieta nossa argumentação. Pensei que fosse naquela hora conosco. Mas nos disse, cínica: acabaram. Já lhes dei muita atenção. Queiram retirar-se. Na segunda vez que nos dirigimos a ela, ouviu-nos já inquieta. Ao ser convidada a vir conosco, gritou batendo o pé no chão: não e não. Não vou. Por que querem que ela largue? Por que querem que ela fique boa? Sabem o que ela me fez? Era sua escrava, sua aia. Ela sempre foi caprichosa e má, e só porque achou que não passei sua roupa direito me jogou água quente no rosto e no corpo. Ainda me fez trabalhar toda queimada. A queimadura infeccionou, passei dias entre a vida e a morte. Sarei e fiquei toda marcada com a pele repuxada. Isso ela fez comigo. Fez muitas outras maldades, não só a mim, como também a muitos outros escravos. Por isso, desistam, não vou. Fico com ela até que desencarne. Frederico aproximou-se e olhou fixamente, fez com que ela visse, recordasse o porquê dessa reação. Na existência anterior, fora um capataz que marcava com ferro quente os escravos. Recordou tranquila. Já recordei isso. Outros como vocês tentaram me levar, mostram tudo para mim. Fiz e sofri. Mas esta fez mais e tem que sofrer. Fico aqui. Raimundo mostrou-lhe por uma tela portátil a colônia com toda a sua beleza. Olhou curiosa, depois, cínica, comentou: isso não é para mim. Raimundo nos disse. Há muito tempo esta mulher obsedia a outra. A encarnada foi de fato tudo o que ela disse. Reencarnou na mesma família. Quando adolescente o pai se suicidou e foi ela quem o encontrou enforcado. Perturbou-se e a desencarnada podia atuar numa obsessão marcada. Mas recebi ordem do departamento de pedidos para tentar tudo e separar as duas. Raimundo aproximou-se da desencarnada, olhou-a bem, e as manchas com as bolas da queimadura apareceram em seu rosto e braços. Ela começou a gritar: feiticeiro! Isto não. Dói muito. Não quero lembrar. Tire isto. Só se você vier conosco, respondeu Raimundo tranquilo. Não. Afastamo-nos, Raimundo nos esclareceu. Devo levá-la por livre vontade, seria fácil levá-la à força. Mas a encarnada sentiria muito, podendo até desencarnar. Se ela vier de livre vontade, embora eu esteja forçando para seu próprio bem, a encarnada sentirá, mas não irá ser prejudicada. Raimundo vigiou-a de perto. Ela se contorcia, chorava de dores. Tão ligada estava a encarnada, que esta ficou inquieta, passando a mão pelo rosto e braços, e começou a queixar-se de dores. Por 8 horas a desencarnada aguentou as dores. Pediu socorro aos gritos. Raimundo se fez visível a ela, abraçou-a fraternalmente e tirou dela a queimadura. Filha, disse Raimundo com carinho, venha conosco.
Venha para ser feliz. Irá aprender muitas coisas, irá reencarnar e esquecer. Vou, disse séria. Vá se despedir da encarnada, tire dela seus fluidos. A desencarnada aproximou-se da encarnada e abraçou. Adeus. Vou embora. Deixo você sozinha. Se puder, volto para vê-la. Raimundo a levou para a colônia. Sumiram as dores da encarnada, mas ela sem saber por que começou a chorar sentida. No outro dia estava triste, tudo fizemos para alegrá-la. Ela sentia falta da desencarnada. Frederico nos disse. Ela não era só obsediada. Tem uma lesão no cérebro que se agravou ao ver o pai morto daquela forma. Agora, sem a obsessão, ela melhorará, mas não irá sarar. Isso é consequência dos muitos erros que cometeu. Vimos viciados encarnados, internados para se desintoxicarem espíritos junto a eles, como se fossem encarnados a se tratarem. Levamos todos os que pudemos para hospitais da colônia e dos postos de socorro. Os 4 dias foram produtivos, muito fizemos, muito ajudamos, muito aprendemos. De volta à colônia, estávamos satisfeitos. Ajudar nos faz bem. A aula de conclusão foi bonita, todos os casos foram comentados. Marcela suspirou ao dizer. Como não se pratica o perdão sincero? Como o erro acarreta sofrimento? Como nos prejudicamos ao fazer uma ação que necessite de perdão? As perguntas não foram muitas, porque tudo o que vimos ficou bem explicado. Mas sempre se tem algo para esclarecer. Glória perguntou. Frederico, uma pessoa boa pode ser obsediada por um espírito que se julga prejudicado, mas na verdade não foi. O desencarnado pode tentar se aproximar, mas, se o outro é bom, as vibrações diferem de tal modo que ele não pode atuar. Também, se o encarnado começar a se perturbar, os bons sempre têm auxílio, seja de outros encarnados seja de desencarnados. E se o encarnado não for tão bom, mas nada fez de mal ao desencarnado, embora este julgue que fez, pode obsediá-lo? Perguntou de novo Glória. Uma obsessão sem maiores consequências, às vezes, não é tão prejudicial quanto imaginam. Muitas vezes, leva as pessoas a procurarem ajuda em centros espíritas. Se a pessoa não for tão boa, pode obsediá-la sim. Mas o encarnado, sendo inocente, não irá aceitar. Ele tem seu livre-arbítrio. O que faz o espírito obsediar é a aceitação do encarnado por ter a consciência pesada. A jovem do fogão irá sarar totalmente? Hilda perguntou. Acredito que sim. Muitas vezes, ao afastar o obsessor, logo o corpo físico se recupera ou, pelo menos, a doença é controlada. Vimos muitos obsessores perturbados. Que acontecerá a eles? Laís indagou. Chegará o dia em que serão socorridos, aí serão submetidos a tratamentos. Quando curados, vão estudar ou reencarnarão. Mas, enquanto estão vagando, ficam a perturbar e perturbados. Não pudemos trazer todos os obsessores, por quê? Indagou Isida. Seria bom curar todos, socorrer todos. Mas isso traria resultado? Não, continuariam a errar. E para o erro não há reação. Podemos trazer os que conseguimos fazer querer o socorro. Argumentamos com todos, uns quiseram, outros não. Só forçamos a ex-escrava, porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisadas e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos atender todos. Mas como desta vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes. Aos poucos serão todos a querer o socorro. Só que aí haverá outros. Mas o sofrimento cansa, e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos, como a obsessão, e concluí. É falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama vive em harmonia. Capítulo 13. Pedidos. A aula teórica foi pequena. Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados,
Disse D. Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem ao se ver em perigo grita pela ajuda de Maria,